desejo então uma ótima virada de ano e, além de uma ótima virada, acima disso, um ótimo 2020. Muita paz, muita alegria. Suspeito do ataque à sede da produtora do Porta dos Fundos está na Rússia. Estados Unidos mata o número 2 do Irã, Qasem Soleimani. Quais as chances reais de uma guerra entre Estados Unidos e Irã? A área da embaixada dos Estados Unidos é atacada por foguetes no Iraque. Trump ameaça bombardear 52 alvos no Irã. Foguetes atingem de novo a área da embaixada dos Estados Unidos no Iraque. Irã ameaça atacar dentro dos Estados Unidos caso haja resposta aos ataques com foguetes realizados na noite de hoje. Um Boeing 737 com 180 passageiros que ia de Teherã, capital do Irã, para Kiev, acaba de cair. Depois de noite de caos, mais calma entre Irã e Estados Unidos. Avião ucraniano foi derrubado por míssil do Irã, segundo imprensa dos Estados Unidos. Irã admite que derrubou o avião ucraniano por engano. A arte brasileira da próxima década será heróica e será nacional. Será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional. Ou então não será nada. Regina Duarte é convidada por Bolsonaro para assumir a Secretaria da Cultura. O tamanho, as razões e as consequências dos erros nas notas do Enem. A fuga dos presos do PCC no Paraguai. Jornalista Glenn Greenwald é denunciado pelo Ministério Público Federal. E um misterioso vírus responsável por provocar um surto de pneumonia na China durante esse primeiro mês de 2020 vem chamando agora a atenção de todo o planeta. As autoridades chinesas, elas constataram que esse vírus se transmite entre humanos, e foi justamente isso que levantou um medo maior de uma epidemia mundial. O governo chinês recomendou que ninguém vá para Wuhan, e mais, determinou o fechamento das redes de transporte por metrô, ônibus e balsa. A cidade foi colocada no que eles chamam de quarentena. Além da letalidade grande, ele também se espalha muito rápido. Pelo jeito, não tanto assim. Outro fator muito bom: o mundo está mais preparado para a proliferação de doenças respiratórias. Então, assim, há motivos grandes de preocupação. Porque é uma doença extremamente letal e tudo que é desconhecido sobre ela cria um temor muito grande. Mas não existe um motivo para um pânico geral. Justiça determina a suspensão do Enem, FIES e ProUni. A epidemia de coronavírus pode levar a uma crise econômica mundial? Existem casos localizados em outros países do mundo, mas não existe até agora nenhum indício de transmissão dentro dessas outras nações. Isso tem uma tendência de que ocorra, a questão vai ser em que intensidade e em quanto tempo. Uma outra estimativa, que é do Banco Mundial, prevê que uma pandemia global semelhante à causada pelo vírus influenza em 1918, a famosa gripe espanhola, custaria hoje para a economia global o equivalente a 4,8% do produto interno bruto, do PIB, de tudo que é produzido no mundo. O Brasil já tem 9 casos suspeitos de coronavírus. Bom, já passaram-se dos 5 mil casos suspeitos no mundo, a maioria concentrados em Wuhan ou em outras cidades do território chinês, e já tivemos aí mais de 110 mortes. Regina Duarte aceita o convite para ser secretária da Cultura. Resultado do Enem 2019 não é 100% confiável, mesmo depois do Ministério da Educação ter corrigido os erros. Governo decide trazer brasileiros que queiram sair da China. Edson Fachin homologa a delação de Sérgio Cabral. E nesse mês de fevereiro se completam 3 meses da queda de Evo Morales do governo da Bolívia. Miliciano suspeito no caso Marielle, Adriano Nóbrega, morre na Bahia. Capitão Adriano Nóbrega foi morto em sítio de vereador do PSL. Sai a perícia sobre a voz do porteiro do condomínio de Jair Bolsonaro que autorizou a entrada de um dos executores da Marielle Franco no dia da morte da vereadora. Imagens mostram o gabinete de Carlos Bolsonaro na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro recebendo ex-assessores acusados de esquema de rachadinha. Greve dos petroleiros chega ao 18º dia. O senador Cid Gomes, do PDT do Ceará, ele foi baleado enquanto tentava entrar com uma retroescavadeira num batalhão da Polícia Militar. Entenda a greve da Polícia Militar do Ceará.
Os mistérios da morte de Adriano Nóbrega. Navio russo coloca a Marinha Brasileira em alerta por suspeita de espionagem. A confirmação do primeiro caso de doença originária dessa nova cepa de coronavírus no Brasil. Um homem de 61 anos, que tinha viajado para a Itália entre os dias 9 e 21 de fevereiro, fez exame para ver se ele estava com a doença, com Covid-19, né, como foi batizado recentemente. O nome da doença em si só foi dado agora no mês de fevereiro. Uma outra dúvida muito grande que a gente tem é como o coronavírus vai conviver com o clima de um país tropical. A situação em dois países principalmente é bem delicada. Temos até agora 80.988 casos de infecção no mundo confirmados. Já são mais de 2.760 pessoas que morreram. 41 países além da China têm infecções. Os dois que chamam mais atenção, primeiro, Itália. A Itália tem 12 mortes confirmadas e 374 pessoas infectadas. E o Irã, que tem 19 mortes e 139 pessoas infectadas. Já são 132 casos de suspeita de coronavírus no Brasil. E a Covid-19, doença oriunda dessa nova cepa do coronavírus, não para de se espalhar pelo mundo. Nesse sábado a gente teve a confirmação do segundo caso dentro do território brasileiro. Fim do motim de policiais no Ceará é alívio para todos os governadores. Hoje é super terça, um dos dias mais importantes das eleições presidenciais dos Estados Unidos. PIB do Brasil cresce 1,1% em 2019. Brasil tem 13 casos confirmados do novo coronavírus. Tem 1.000 casos confirmados no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. Dado negativo, 80.000 tá na China, 20.000 já fora da China. As bolsas de valores desabaram nessa segunda-feira. Na França, em Portugal, na Espanha, na Alemanha, na Inglaterra e na Austrália, a queda foi maior que 7%. Nos Estados Unidos, os índices Nasdaq, S&P 500 e Dow Jones também tiveram uma queda superior a 7%. No Brasil, o principal índice da Bolsa de São Paulo, o Ibovespa, teve uma queda de 12,17%. A Itália ampliou, como eu falei, a sua quarentena para todo o país. Temos 30 casos confirmados no Brasil agora. A doença se espalha bastante nos Estados Unidos também. Sobe para 52 o número de casos confirmados de novo coronavírus no Brasil. Qual a diferença de uma pandemia e uma epidemia? Bolsa de valores também com complicação, né? Tivemos aí mais uma vez decretado o Circuit Breaker, como tinha sido na segunda. A Organização Mundial da Saúde ela acabou de decretar uma pandemia global do novo coronavírus. Você já tem aí um total de 4.200 mortes no mundo, 118.000 pessoas infectadas confirmadas e 110 países atingidos. No Brasil, são 33 casos confirmados de acordo com o Ministério da Saúde. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está nesse momento fazendo um pronunciamento a respeito da circulação do novo coronavírus. Ele iniciou com uma informação bastante bombástica e surpreendente. Por 30 dias, a partir da manhã de sexta-feira, estão suspensas todas as viagens da Europa para os Estados Unidos. Hoje você tem mais de 1.000 casos do Covid-19 lá e 37 mortes devido à doença. Fábio Weingarten, chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, dá positivo para o novo coronavírus. Essa notícia ela é simbólica do ponto de vista de como o coronavírus está criando um impacto gigantesco em todos os sentidos. Tivemos Circuit Breaker, paralisação das negociações da Bolsa de São Paulo pela manhã, por causa de quedas superiores a 10%, assim como aconteceu ontem, e assim como aconteceu segunda. Desde 2008 não tinham 3 paralisações na mesma semana. E mais tarde, né, por volta das 11 e pouco, mais um Circuit Breaker. A bolsa entrou em queda de 15%. Então é uma situação extremamente delicada, extremamente surpreendente. Uma situação que veio em escalada desde o mês de janeiro e que está surpreendendo a todo mundo. É verdade que Cuba criou uma vacina que cura o novo coronavírus? E talvez a que esteja mais avançada seja de uma empresa estadunidense, a Moderna Pharmaceuticals. Pode levar ainda pelo menos 1 ano para que os testes de segurança, depois que a vacina seja desenvolvida, sejam feitos, para que aí sim ela possa ser utilizada numa escala
maior. É um momento em que essa pandemia de coronavírus se enraiza de verdade dentro do território nacional. Bolsonaro dá positivo para coronavírus, segundo o canal americano Fox News. Jair Bolsonaro contraria a informação dada pela emissora dos Estados Unidos Fox News e diz que teste deu negativo para o novo coronavírus. São Paulo e Rio de Janeiro têm transmissão comunitária do Covid-19, do novo coronavírus. Uma série de medidas novas precisam ser estabelecidas. O próprio Ministério da Saúde disse: confirma a transmissão comunitária, vai ter que restringir uma série de atividades. O governador Wilson Witzel suspendeu as aulas na rede pública, proibiu a abertura de cinemas e teatros. Prefeitura de São Paulo, prefeito Bruno Covas, determinou até agora o cancelamento de todos os eventos com grande aglomeração no município. Os últimos números divulgados pelo Ministério é de 98 casos. Mas a gente viu hoje a Polônia, a Noruega fechando as fronteiras, e tem uma controvérsia sobre a real efetividade da máscara para quem não está contaminado, porque muitas vezes a pessoa fica com coceira, aí levanta a máscara, tem que falar, tira a máscara. Então, o uso dela às vezes acaba levando a pessoa a tocar no rosto com mais frequência do que tocaria sem ela. Então, tudo isso tem que ser pensado com bastante calma. A morte de Gustavo Bebiano, o ex-ministro que virou rival de Jair Bolsonaro. Ao menos 6 pessoas que encontraram Jair Bolsonaro estão infectadas com o novo coronavírus. Europa fecha fronteiras por 30 dias. É chocante o que está acontecendo no mundo. É inacreditável. É tudo muito inacreditável. Informações uma atrás da outra que não seriam plausíveis de se imaginar há 1 e 2 meses atrás. Países que têm restaurantes, bares e lojas fechados. No geral, eles autorizam apenas a abertura de supermercados e farmácias. Itália, Portugal, Polônia, Suíça, República Tcheca, Grécia, Albânia, Espanha, Alemanha, Holanda, Bélgica, Noruega, Luxemburgo, Turquia, Irlanda, França e Rússia. É impressionante o que está acontecendo com o mundo. Obviamente é uma situação, é um cenário, não tem como descrever, né? A Bolsa de São Paulo agora em queda de 11,75%, já tivemos mais uma vez decretado circuit breaker. Não tem como descrever, o que resta obviamente é enxergar tudo da forma mais racional possível, sem estabelecer qualquer tipo de pânico ou desespero. Mas é muito impressionante, né? O Canadá acaba de anunciar também o fechamento das suas fronteiras. Janaína Pascoal pede o afastamento de Bolsonaro da presidência da República. Presídios de São Paulo têm rebeliões e fugas em massa. Um homem de 62 anos, ele foi o primeiro brasileiro a ter a morte confirmada por infecção de Covid-19. 4 falecimentos na cidade de São Paulo que estão sob investigação e que a provável causa deles seria a infecção pela Covid-19. Governo estima que casos de pessoas com Covid-19 vão subir até junho no Brasil. Mas para quem mora em São Paulo, pelo menos, e no Rio de Janeiro, acho que até a situação está mais pesada, as ruas estão muito vazias. O comércio está abrindo, mas o comércio está quase sem movimento. Não, você não reconhece a cidade, você não reconhece São Paulo como São Paulo já. E em setembro a gente tende a ter um número de casos novos muito pequenos por dia, provavelmente até o número de curas crescendo com mais intensidade. Mas a curva ela vai ser ascendente até julho. Então fica esse esclarecimento, serão tempos muito difíceis e serão tempos em que a gente vai ter que ter cautela. Ministro Augusto Heleno diz que seu exame deu positivo para o novo coronavírus. Ele é a 16ª pessoa da comitiva do Jair Bolsonaro que está contaminada. João Dória ordena fechar todos os shoppings e academias do estado de São Paulo. A gente tem também fechamento de bibliotecas, museus, centros culturais e a proibição de eventos que reúnam um grande número de pessoas. Presidente do Senado, Davi Alcolumbre, é diagnosticado com coronavírus. Prefeito de São Paulo, Bruno Covas, determina o fechamento de todos os estabelecimentos comerciais da cidade de São Paulo, com atendimento presencial, com exceção de farmácias e locais que vendem comida. No Brasil, até a população em certos lugares está se impondo uma certa de auto-quarentena. Mas, infelizmente, 3 mortes confirmadas agora. Embaixada da China diz que Eduardo Bolsonaro contraiu vírus mental. 7 mortes e 621 casos confirmados da Covid-19 no Brasil. Ministro Luiz Henrique Mandetta diz que nosso sistema de saúde entrará em colapso no mês de abril. A gente já tem 11 mortes confirmadas no país, né?
São Paulo acabou de confirmar mais 4. No mundo, na Itália, 627 pessoas morreram em um dia, né, de ontem para hoje. Mais da metade dos alunos do mundo estão sem aula. A fronteira dos principais países do planeta estão fechadas. O comércio de boa parte das grandes cidades não abre, praticamente só as farmácias. Milhões de pessoas não podem sair de suas casas sem uma justificativa escrita, sem que o motivo não seja por saúde ou então para trabalhos urgentes. Esse provavelmente é o momento mais histórico, impactante, surpreendente que a gente vê desde o início do século passado. Tivemos vários dias marcantes no século XX e também no século XXI. O século XXI começou quase com o 11 de setembro de 2001. Todo mundo foi para frente da TV acompanhar o que estava acontecendo. Mas ninguém deixou de sair de casa na Europa ou no Brasil por causa disso. Tivemos a Segunda Guerra Mundial. Mudou o rumo da geopolítica global, deixou uma série de legados da cultura, na economia, na forma como age o poder no mundo. Mas ninguém deixou sair de casa em São Paulo e em vários países do mundo por causa disso. Um impacto tão generalizado no cotidiano de pessoas de locais e culturas tão diferentes, provavelmente o mais próximo que a gente tem disso, cronologicamente falando, é o fato da gripe espanhola, que aconteceu entre o ano de 1918 e o ano de 1920. Como vai funcionar a quarentena estabelecida pelo governador de São Paulo, João Dória? É um pedido do governo para a população de que não saia de casa sem motivo bom. Temos 1.891 infectados no Brasil e 34 mortes confirmadas. Então temos confirmados no planeta um total de 378 mil casos. Nossa vida tem que continuar. Devemos, sim, voltar à normalidade. Pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão. O FDA americano e o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, buscam a comprovação da eficácia da cloroquina no tratamento do Covid-19. O país inteiro foi surpreendido por um discurso do presidente Jair Bolsonaro, que foi feito em rede nacional de rádio e televisão. Um discurso em que o presidente brasileiro contraria todas as recomendações de todos os especialistas da área de saúde do planeta. Um discurso em que o presidente brasileiro contraria a política que está sendo colocada por parte de todos os presidentes do mundo. Foi um discurso de mudança de tom radical. Não confiem no presidente. Ignorem tudo que Jair Bolsonaro acabou de dizer na televisão. A possibilidade de um pacto do Jair Bolsonaro com os governadores dos estados mais afetados do país também vai pro lixo. Então, o Mandetta tem duas opções agora. Ou ele se demite ou ele vai ter que concordar com o Bolsonaro. A reação contra a pandemia de coronavírus no mundo está sendo exagerada? Já temos mais de 400 mil casos confirmados e já temos mais de 19 mil mortes no planeta. Boa parte delas concentrada na Itália. A gente tem mais de 1 bilhão e 700 milhões de pessoas em quarentena. Quase todos os alunos do planeta estão sem aula. Estados Unidos passa a China e se torna o país com o maior número de casos da Covid-19 no mundo. Governo federal fará campanha chamada O Brasil Não Pode Parar. Casos no Brasil, 3.417 casos confirmados. E temos um total de 92 mortes. Sim, eu acho bem provável, não tô tirando de qualquer lugar, que a gente tenha paralisação das aulas até o ano que vem, tá? Câmara dos Deputados do Brasil aprovou nessa última quinta-feira um auxílio emergencial de R$600 por mês. Bolsonaro faz passeio por Brasília desafiando o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Ministro, eu gostaria de saber se o senhor está tendo ou teve atritos com o presidente Jair Bolsonaro, se sente ameaçado de demissão ou se pretende deixar o cargo.
deixar claro para vocês, não existe essa ideia de demissão do ministro Mandetta. Isso aí está fora de cogitação. Em política, quando a gente fala não existe, a pessoa já fala existe. A Itália, de ontem para hoje, confirmou um total de 727 mortes. E nos Estados Unidos, nós temos um total de 200 mil casos confirmados, 4.476 mortes. Governo convoca todos os profissionais de 14 categorias da área da saúde para o combate ao novo coronavírus. O mundo atinge 1 milhão de casos confirmados e 50 mil mortes em decorrência da pandemia do novo coronavírus. Consideram o governo ótimo bom, 33%. Segundo o jornal O Globo, o presidente da República, Jair Bolsonaro, decidiu que vai demitir o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. O número real de mortes por coronavírus no Brasil é maior que o número oficial. Estão trazendo agora a informação de que o Bolsonaro voltou atrás e não vai mais demitir, pelo menos hoje, o ministro Luiz Henrique Mandetta. O dia em que Mandetta quase foi demitido. O desgaste político de uma demissão nesse momento, de um ministro que tem uma aprovação que beira os 80% por parte da população, seria gigantesco. Temos sinais de que a Itália tá saindo do seu platô, tá saindo do seu auge nesse momento. CNN Brasil vaza áudio em que o ministro Onyx Lorenzoni e o ex-ministro Osmar Terra falam mal de Henrique Mandetta. Afinal, a cloroquina funciona contra o novo coronavírus? Essa entrevista lá desgasta de vez a relação e torna mais improvável ainda uma continuidade do Mandetta até durante esse período de crise. Governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, testa positivo para o novo coronavírus. A gente está com um total de 1.532 mortes e 25.262 casos oficiais. É um marco que a gente ultrapassou pela primeira vez, mais de 200 mortes em um único dia, num período de 24 horas. Donald Trump anuncia a suspensão do financiamento dos Estados Unidos à Organização Mundial da Saúde. Não só criar a vacina, como testar adequadamente, fazer com que ela tenha confiança da sociedade para ser utilizada e garantir que você dê conta de produzi-la em uma escala global. É oficial agora, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, acaba de ser demitido pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Os possíveis substitutos de Henrique Mandetta no Ministério da Saúde. Nelson Teich. Nelson Teich é talvez, se dá para dizer que um é o mais provável, é o Nelson Teich. Quero agradecer ao presidente a oportunidade de estar aqui. O crime organizado e a pandemia do coronavírus. Estados Unidos vai chegar em 1 milhão de casos confirmados, isso acabou se tornando completamente inevitável. Manaus tá com um problema sério, o sistema de saúde entrou de verdade em colapso. A prisão de Fuminho, um dos maiores traficantes do Brasil, e suas consequências gigantescas para o PCC. Estamos parando o isolamento em vários estados. Santa Catarina é mais emblemático, já tem shopping abrindo, né? Sérgio Moro possivelmente vai sair do ministério. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, pediu demissão ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Passou a haver uma insistência do presidente da troca do comando da Polícia Federal. Não são tantos essa questão de quem colocar, o problema é por que trocar. Permitir que seja feita a interferência política no âmbito da Polícia Federal. Ele queria ter uma pessoa do contato pessoal dele, que ele pudesse ligar, que ele pudesse colher informações, que ele pudesse colher aí relatórios de inteligência. Será que é interferir na Polícia Federal? Quase que exigir e implorar Sérgio Moro que apure quem mandou matar Jair Bolsonaro? A PF de Sérgio Moro mais se preocupou com Marielle do que com seu chefe supremo. Que a avó da minha esposa já foi presa por 3 anos por tráfico de drogas. Confesso que não sabia. E se soubesse, teria casado com a senhora Michele assim mesmo. Fiquei sabendo, atrás de vocês também, que a mãe da senhora Michele cometeu um crime de falsidade ideológica na sua inocência. Em vez de fazer uma cirurgia plástica para ficar mais jovem, né, mais bonita, ela resolveu fazer uma cirurgia na certidão de nascimento, diminuindo 10 anos a sua idade. Esse foi o crime dela. Sérgio Moro se demite e detona Bolsonaro. Sérgio Moro acaba de vazar para a TV Globo mensagens trocadas ontem com o presidente da República, Jair Bolsonaro, e com a deputada federal Carla Zambelli. Só que durante a madrugada, sem avisar, ao que tudo indica, o Bolsonaro
jogou no Diário Oficial a demissão do Valeixo. Coação no curso do processo, advocacia administrativa, prevaricação, obstrução de justiça, corrupção passiva privilegiada são os crimes que o Moro acusou o Bolsonaro. Trazendo as últimas informações sobre a pandemia do novo coronavírus, mas essa semana esse assunto acabou se tornando secundário. Qual a chance real de Bolsonaro sofrer um impeachment? E Bolsonaro vem manobrando em vários sentidos, vem oferecendo um monte de cargo pro Centrão em troca de votos. Acalmou um pouco aquele clima de saída do Guedes, tá, gente? André Mendonça é o novo ministro da Justiça de Jair Bolsonaro. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, acaba de suspender a indicação de Alexandre Ramagem para a direção-geral da PF. A Justiça deu ao jornal O Estado de São Paulo o direito de ter acesso ao resultado, ou melhor, aos resultados dos exames que o presidente da República, Jair Bolsonaro, fez para a Covid-19. Eu acho que a gente vai virar o país com mais casos de mortes por dia. Temos 85.380 casos, gente. A gente ultrapassou a China hoje. Mortes, 5.466. E Maranhão vai entrar em lockdown, né? Na verdade, São Luís e 4 cidades da região metropolitana de São Luís do Maranhão, determinação da Justiça, o depoimento que o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, tá prestando na sede da Polícia Federal lá no Paraná. O que é lockdown? Todo o Brasil tem alcançado hoje 100 mil casos do novo coronavírus. Temos colapso hoje em Pernambuco, Ceará e Amazonas, tá? Tem gente que vai pra UTI e não consegue atendimento. Bolsonaro escolhe Rolando Alexandre de Souza para ser o novo diretor-geral da Polícia Federal. O canal de notícias CNN Brasil acaba de anunciar que teve acesso à íntegra do depoimento do ex-ministro da Justiça Sérgio Moro. Resumo completo do depoimento de Sérgio Moro. No dia 22 de abril acontecia no Palácio do Planalto uma reunião ministerial. Você vai ouvir agora um áudio vazado hoje de uma conversa da secretária da Cultura Regina Duarte com uma assessora que não foi identificada. Teste do novo coronavírus em farmácias, a Anvisa autorizou há mais de uma semana, o negócio ainda não pegou, quase nenhuma farmácia adotou até agora. São Paulo estabelece mega rodízio. Pra frente, Brasil, salve a seleção. De repente era aquela corrente pra frente. Não era bom quando a gente cantava isso? Uma míngua. Enquanto isso, morrem os nossos gigantes, Rubem, Moraes, Aldir, Flávio. E nenhuma palavra do presidente, nenhuma palavra da nossa secretária de Cultura. Regina, eu apoiei desde o início. Estão desenterrando mortos. Vocês estão carregando um cemitério nas costas. Vocês devem estar cansados. A Secretaria de Comunicação do governo tá se fazendo de perdida, não sabe com quem tá o vídeo direito, se tá com o Fábio Weingarten, se tá com outro assessor. O governo federal acaba de entregar para o Supremo Tribunal Federal o vídeo que tem a gravação da reunião ministerial realizada no dia 22 de abril. Como vai funcionar o compartilhamento de leitos de UTI públicos e privados? Qual o seu chute para quando a gente vai poder voltar a ir ao cinema? O meu chute é março de 2021. Não tem previsão pra vacina ainda, gente. Eu acho que ano que vem no comecinho sai, mas aí é esperança grande. Do outro lado, foi uma autorização bem restrita, porque o que o ministro Celso de Mello determinou basicamente é que seja marcada uma data para que esse vídeo seja assistido uma única vez lá na sede da Polícia Federal em Brasília. O fim da quarentena não é o melhor para a economia. O presidente, que ele decidiu isso aí, isso aí saiu hoje, isso. Ele acabou de falar com o Alvorada. Falou agora. Queria saber se isso passou pelo Ministério da Saúde? Decisão de? Quem sabe? É manicure, academia. Salão de beleza, barbearia. Barbearia, salão de beleza e academia. Isso passou pelo Ministério da Saúde? Não, isso aí não é. Acho que isso. Não passou, não é atribuição nossa, isso aí é uma decisão do presidente. O decreto de Bolsonaro, que coloca academia e salões de beleza como atividades essenciais, hoje, no fim da tarde, começo da manhã, ocorreu a exibição do vídeo da reunião ministerial do governo ocorrida no dia 22 de abril. O Supremo Tribunal Federal, através do ministro Ricardo Lewandowski,
tornou públicos 3 testes de Covid-19 que foram feitos pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. 881 mortes nas últimas 24 horas. E a Advocacia Geral da União acaba de comunicar ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, que vai entregar para ele todos os exames que Jair Bolsonaro fez para a Covid-19. Os 3 exames de Bolsonaro para Covid-19 deram resultado negativo. Suplente do senador Flávio Bolsonaro diz que Polícia Federal antecipou a ele que Queiroz seria alvo de operação. É para que não haja nenhuma... Tô bobo, gente. Tô estressado de tanta coisa que eu tô fazendo. Existe a possibilidade de nunca ser encontrada uma vacina para o novo coronavírus? O Enem ainda não foi adiado. O ministro decano Celso de Mello, relator da investigação sobre a suposta interferência do Bolsonaro na Polícia Federal, acaba de autorizar a publicação do vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril. E eu tenho o poder e vou interferir em todos os ministérios, sem exceção. E nós vamos pedir, inclusive, a prisão de governadores e prefeitos. Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF. Ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada. E trocar a gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não conseguir. Isso acabou. Eu não vou esperar fuder minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. O que os caras querem é a nossa hemorroida, é a nossa liberdade. Esse bosta desse governador de São Paulo, esse estrume do Rio de Janeiro, entre outros, é exatamente isso. Aproveitar o vírus, tá um bosta de um prefeito lá de Manaus agora, abrindo covas coletivas, um bosta. O Brasil agora é o epicentro. A gente tem 1.000 mortos por dia para uma população de 200 milhões de habitantes. A Polícia Federal está neste momento no Palácio das Laranjeiras, no Rio de Janeiro, cumprindo mandados de busca e apreensão. O Palácio das Laranjeiras é a residência oficial do governador do Rio, Wilson Witzel. A Polícia Federal está nesse momento desencadeando uma grande operação no âmbito daquele inquérito sobre as fake news. Luciano Hang, Roberto Jefferson, Sarah Winter, Alan dos Santos, dono do site do canal do YouTube Terça Livre. É uma operação que atinge os maiores defensores do governo Bolsonaro da internet. Denominado Plano São Paulo, João Dória anunciou hoje proposta prevê 5 etapas para a reabertura do Estado. Uma série de protestos se espalharam pelo território estadunidense em decorrência de um ato racista que aconteceu na última segunda-feira. Bolsonaro compartilhou um vídeo com uma famosa frase atribuída a Mussolini, né? Reabertura no Rio de Janeiro. A retomada vai ser dividida em 6 fases, com previsão de duração de 15 dias. Várias regiões da Itália não registraram nenhum caso nas últimas 24 horas. Vacina de Oxford no Brasil. Que o Brasil vai participar desta fase 3, dessa vacina que é a mais avançada que a gente tem até agora. Como serão realizadas as eleições municipais de 2020? Governo some com mortos infectados. Se você, nessa altura do campeonato, não acredita na doença, não acredita que o número de mortes é tão grande quanto é, por favor, se retire do canal, se retire do canal. Eu sou obrigado a exigir respeito às vítimas. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro acabou de abrir um processo de impeachment contra o governador do estado, Wilson Witzel. Bolsonaro recria Ministério das Comunicações e coloca genro de Silvio Santos no cargo. Estamos observando uma série de invasões em hospitais de campanha. A gente viu aqui em São Paulo isso acontecendo. Segunda-feira, dia 15 de junho de 2020. Você acompanha agora no Jornal das 19 da TV Coyote. Líder do Grupo 300 do Brasil, que conta com apenas 30 integrantes, Sarah Winter é presa pela Polícia Federal. Além dela, outros 5 também foram alvos de mandados de prisão temporária expedidos pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. No sábado, o grupo simulou um bombardeio contra o STF, utilizando fogos de artifício.
Ministro da Educação, Abraham Weintraub, corre grande risco de ser demitido e participa de reunião de última hora com Jair Bolsonaro. Secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, pede demissão do governo e será substituído por Bruno Funchal. E enquanto o Brasil passa por uma disparada de casos e mortes da Covid-19, Espanha anuncia a data para a reabertura de fronteiras. Você está na TV Coyote e esse é o Jornal das 19. Pandemia se acelera na África. Farmacêutica diz que terá 230 milhões de vacinas prontas até o final desse ano. Foi determinado também pelo Moraes quebra de sigilo bancário das deputadas federais Carla Zambelli e Bia Kicis, o ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz, foi preso agora há pouco no interior de São Paulo. Abraham Weintraub acaba de ser demitido, acaba de anunciar a sua saída do Ministério da Educação do governo Bolsonaro. Tudo sobre o advogado de Bolsonaro, Fred Wassef, que estava abrigando Fabrício Queiroz em sua casa há 1 ano. A marca atingida pelo Brasil de 1 milhão de pessoas infectadas. Abraham Weintraub pode ser preso? Queiroz vai delatar? O temido celular de Bebiano se aproxima. Por que a bolsa voltou a subir se a economia está péssima? Governo deve pagar mais 3 parcelas do auxílio emergencial. Fabrício Queiroz teria morado em outro apartamento do advogado de Bolsonaro, Fred Wassef. Carlos Alberto Decotelli da Silva é o novo ministro da Educação. Bolsonaro, paz e amor tem prazo de validade. Confira quando voltam os campeonatos estaduais. Você tem no mundo 500 mil mortes registradas pelo novo coronavírus e 10 milhões de casos confirmados. Estados Unidos, 125.747 mortes. Brasil, 57.070 mortes. Governo deve desistir de Decotelli como novo ministro da Educação. Carlos Alberto Decotelli se demite do Ministério da Educação. Como funciona o teste rápido para Covid-19 em farmácias? É mentira que a África tem poucos casos da Covid-19 porque a população toma muito ivermectina. Caderno de Márcia, a esposa de Queiroz, tem os contatos de Flávio, Jair e Michele Bolsonaro. O que te curou da Covid-19? Quanto Bolsonaro realmente entregou das obras de transposição do Rio São Francisco? Quem terá direito de receber o Renda Brasil, o novo Bolsa Família? O boicote de anunciantes ao Facebook. O presidente da República, Jair Bolsonaro, está apresentando sintomas da Covid-19. Segundo a Band, Jair Bolsonaro testou positivo para o novo coronavírus. Jair Bolsonaro acaba de confirmar em uma entrevista à imprensa que está infectado realmente com o novo coronavírus. Bolsonaro inventou que está com Covid para promover a cloroquina? Queiroz pode ser solto nos próximos dias. Fabrício Queiroz vai para a prisão domiciliar. Foi definido isso por parte do presidente do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio Noronha. O novo coronavírus já foi encontrado nas redes de esgoto de 4 países do mundo, antes do início da pandemia. Para agradar policiais, Bolsonaro deve recriar o Ministério da Segurança Pública. Portugal, exemplo no combate à Covid? Eduardo Pazuello já ocupa o cargo de ministro interino da Saúde há 60 dias, exatamente 2 meses. Supremo Tribunal Federal concede prisão domiciliar ao ex-ministro Gedel Vieira Lima. 21 vacinas para a Covid-19 já são testadas em seres humanos. Áudios e imagens confirmam que Fred Wassef era chamado de anjo pela família de Fabrício Queiroz. Rússia tentou roubar as vacinas contra a Covid-19? André Mendonça, Augusto Aras, João Otávio Noronha e a vaga no Supremo Tribunal Federal. Bancos devem pagar menos impostos e o governo quer acabar com a dedução de imposto de renda para pessoas físicas. Tensão entre Estados Unidos e China atinge ápice
e possível derrota de Donald Trump nas eleições de novembro desse ano pode não mudar isso. No que pode dar a queixa contra Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional de Haia? Como e quando será o fim da pandemia do novo coronavírus? Qual a necessidade e as consequências do lançamento da nova nota de R$200? STF não tirou a responsabilidade de Bolsonaro sobre a pandemia. Bolsonaro planejou o golpe de Estado no dia 22 de maio desse ano, segundo a revista Piauí. A prisão do secretário de Dória. Família Queiroz depositou R$89 mil na conta da primeira-dama Michele Bolsonaro. O Brasil acaba de atingir a marca de 100 mil óbitos confirmados pelo novo coronavírus. Os mistérios da vacina russa. Conheça o Pix, o novo sistema de pagamentos do Banco Central do Brasil, que deve acabar até o final do ano com TED, DOC, boletos bancários e o cartão de débito. Como estão as pesquisas para as eleições à presidência dos Estados Unidos? Guiana, o país vizinho do Brasil que deve ter o maior crescimento do mundo em 2020. A prisão de Steve Bannon, os dados do IBGE sobre desemprego e os dados do auxílio emergencial. Bolsonaro está de volta. Polícia Federal desencadeia operação para conter o crescimento do PCC no estado do Rio de Janeiro. Advogado de Bolsonaro, Fred Wassef, recebeu milhões de reais de empresa que tem contratos com o governo federal. Polícia Federal desencadeia a maior operação da história contra o PCC. Governo confirma mais 4 parcelas do auxílio emergencial com o valor de R$300. Apesar de necessária, a nova cédula de R$200 é uma grande catástrofe. Golpe na Argentina? Entenda tudo sobre a reforma administrativa do governo Bolsonaro. A farmacêutica AstraZeneca acaba de anunciar a suspensão dos testes da vacina contra o novo coronavírus, feita em parceria com a Universidade de Oxford. Por que o arroz está tão caro? Foi encontrado um gás na atmosfera do planeta Vênus que pode indicar a presença de seres extraterrestres microbianos. Paulo Guedes não está desgastado. O que esperar da presidência de Luiz Fux no Supremo Tribunal Federal? Quem vai tomar primeiro e quem vai tomar depois a vacina contra o novo coronavírus? Segunda onda de Covid-19 vem potente na Europa. Está dada a largada para as eleições municipais de 2020. Entenda o escândalo que começa a abalar a campanha eleitoral nos Estados Unidos. Bolsonaro faz escolha surpreendente para a vaga do ministro Celso de Mello no Supremo Tribunal Federal. Há um mês das eleições, Donald Trump testa positivo para coronavírus. Proximidade de Bolsonaro com Dias Toffoli já é antiga. Cartada de Luiz Fux garante mais um suspiro para a Operação Lava Jato. E se Trump se recusar a deixar o cargo? Todos os debates das eleições municipais 2020 são cancelados. O que está por trás da soltura de André do Rep, uma das lideranças do PCC? Em que pé está o acordo do Brasil com os Estados Unidos para o uso da base de Alcântara no Maranhão? Onde a Argentina errou? Bolsonaro vai mesmo brecar a vacina chinesa? Último debate das eleições 2020 nos Estados Unidos. Este lindo mapa dos Estados Unidos, que vai ficando colorido com o passar do tempo. Bom, gente, vamos encerrar por aqui então. Neste momento é quase impossível que Biden perca as eleições nos Estados Unidos. Para atualizar vocês sobre a apuração das eleições nos Estados Unidos, né? Já estamos no dia 6 de novembro, a eleição foi no dia 3. Vitória de Joe Biden como novo presidente dos Estados Unidos. Trump vai conseguir reverter o resultado das eleições na justiça? Entenda o apagão no Amapá e por que a situação deve demorar muito para ser completamente normalizada. Onde as pesquisas erraram e onde elas acertaram nas eleições dos Estados Unidos. Análise das eleições para a Prefeitura de Manaus, Curitiba, Salvador, Belo Horizonte, Recife, Rio de Janeiro, Belém, Porto Alegre, Fortaleza. Depois da Europa, segunda onda de Covid-19 toma os Estados Unidos. Foram concluídos os testes. A última fase de testes em humanos, a fase 3, foi concluída. E foi
colocada uma eficácia de 95% da vacina. Um novo vírus na Bolívia? Por que as ações do Carrefour subiram? Boulos vai conseguir virar em São Paulo? Ao vivo no ar para fazer a transmissão da apuração dos votos do segundo turno dessas eleições 2020. Polêmicas e erros podem atrasar a vacina de Oxford com a farmacêutica AstraZeneca. Ontem o Brasil acordou surpreendido com a ação de assaltantes na cidade de Criciúma, no sul de Santa Catarina. Confira em que mês você pode ser vacinado contra o novo coronavírus. Teremos vacina só para São Paulo? São Paulo terá turismo de vacina. Bolsonaro aparelha a Anvisa e pode atrasar a aprovação da Coronavac. E se a pandemia não surgiu na China, mas em um outro país? Alemanha, Itália, Rússia, Estados Unidos e uma série de outros países batem recorde de mortes por dia pelo novo coronavírus. Os negócios de Jair Renan Bolsonaro. A FDA, a agência regulatória da área de saúde dos Estados Unidos, acaba de autorizar o uso da vacina contra a Covid-19 da farmacêutica Pfizer. Colégio Eleitoral dos Estados Unidos acaba de confirmar a vitória de Joe Biden. Há algo de estranho com a Coronavac. Entenda por que uma vacina contra a Covid pode ser aplicada e distribuída no Brasil mesmo sem autorização da Anvisa. O Supremo Tribunal Federal acabou de tomar duas decisões de extrema relevância no combate à pandemia do novo coronavírus. Pessoas que não se vacinem possam sofrer restrições, sanções por parte do poder público. O que vai acontecer com quem não se vacinar contra a Covid-19? O fim do auxílio emergencial e suas consequências. Entenda tudo o que já se sabe sobre a mutação do novo coronavírus que surgiu no Reino Unido. O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, acaba de ser preso em sua casa. O Brasil passa a proibir voos vindos do Reino Unido. Está definido também que as fronteiras terrestres do Brasil fecham, porque os resultados de eficácia da Coronavac não foram divulgados pelo governo de São Paulo. É útil medir a temperatura na entrada de estabelecimentos para detectar a entrada de pessoas infectadas com a Covid-19? O presidente da República, Jair Bolsonaro, estava saindo do Palácio da Alvorada e foi questionado por apoiadores, alguma coisa assim, sobre o fato da ex-presidente da República, Dilma Rousseff, ter sido torturada na época da ditadura militar. Se você está aqui e compactua de alguma forma com potenciais torturadores, ou com uma que seja dessas frases, saia daqui. Aqui não é o seu lugar. Existem outros lugares para você surfar no YouTube. Luiz Fux, o STF e a tentativa de furar a fila da vacina. E aí, pessoal, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado da nossa retrospectiva 2020, né? Desse compilado de vídeos do canal gravados ao longo de todo esse ano. Espero que não tenha ficado muito cansativo, porque realmente o ano foi cansativo, o ano teve centenas e centenas de fatos relevantes que eu tratei aqui e não poderiam ter ficado de fora desse compilado. Eu até tentei, a ideia inicial era fazer 15 minutos, mas 2020 exige isso. E dicas, deem dicas para melhorar, né, retrospectiva já para o final de 2021. Espero que seja uma retrospectiva um pouco melhor. Então, primeiro, queria agradecer vocês por terem acompanhado o canal ferrenhamente ao longo desse ano. Foi muito puxado, mas foi muito gratificante. Além dos vídeos tradicionais, fiz centenas de lives aqui. A gente no meio, em meados de abril, maio, junho e julho, no meio desse ano, tinha live todos os dias. Isso ajudou muito a se aproximar do público, a criar uma interação maior, uma intimidade maior, que foi essencial, certo? Só para passar um feedback para vocês, muita gente pergunta quantas views, quanta tudo. Vamos aí. O canal teve, em 2020, 7,7 milhões de views, certo? Isso no YouTube. Se você pegar as outras plataformas, soma aí mais 1 milhão, mais ou menos, tá? Facebook, podcast, todo canto em que eu subo meus vídeos. Ao mesmo tempo, tira aí 1,5 milhão que são de conteúdos que eu postei que eu não gravei, né? Então, os assaltos em Criciúma, deu 800 mil views. Então, não incluindo isso, e somando o externo, 7 milhões, mais ou menos aí. 603 mil horas de exibição, né?
Então, as pessoas viram por 603 mil horas o meu conteúdo. 131.291 comentários, também tudo isso YouTube apenas, certo? 131.291 comentários. Ganhamos 52.311 inscritos. Perdemos 15 mil. Mas faz parte, a temática do canal envolve uma saída em massa de pessoas que muitas vezes não ficam satisfeitas com algumas opiniões expressas, com alguns posicionamentos dados aqui. Faz parte e teremos mais inscritos perdidos em 2021, sem dúvida. E ganhos também. E foram 519 vídeos no total, uma média de mais de um por dia. Em alguns dias eu cheguei a publicar 5 vídeos, em outros não publiquei. Desses 519, 144 foram lives. Boa parte dessas 144 lives com mais de 1 hora. O Jornal das 19 deve estar aí com 100 dessas 144, talvez um pouco mais, 120. A maioria das edições teve 1h20, 1h30, algo nessa linha, certo? Então, para passar esse feedback para vocês e agradecer demais, não dá para fazer isso de forma mais eufórica, porque é deprimente esse fim de ano e infelizmente teremos tempos ainda mais complicados pela frente. Janeiro vai ser um mês bem ruim, né? Vamos ter um aumento nítido e claro no número de óbitos diários pela Covid-19, a vacina vai demorar, a vacina ela precisa ser aplicada numa proporção bem relevante da população para que surta um efeito na contenção do vírus relevante. Então, todos esses fatores fazem com que não seja muito um momento de comemoração, mas de rever tudo isso, de trazer tudo isso. E eu agradeço demais, vocês ajudaram muito, o canal se fortaleceu demais em 2020. Apesar de todos os problemas com o YouTube, fizeram com que 2019 tivesse menos views do que 2018, tudo isso. Agora em 2020 a gente consegue avançar mais um passo. Agradeço muito também, destaco o apoio financeiro que muitos deram, aos membros, a quem colabora com o canal no Apoia-se, a quem colabora através de depósito, transferência bancária, Pix e tudo isso. Foi muito bom nesse sentido, foi maravilhoso nesse sentido. Então ano passado, se a gente tinha uma média de arrecadação mensal aí 500 para 800 reais por mês com apoios, esse ano a gente atinge uma média de 2.000 por mês. Esse dinheiro está sendo guardado e esse dinheiro ele vai ser usado assim que a pandemia acabar, com investimentos no canal que vocês vão perceber certamente, tá? Tô guardando para poder fazer tudo com mais calma assim que a pandemia acabar. Evidente, parte vai para cobrir os gastos atuais e eu vou prosseguir ao longo de 2021 publicando tudo o que o canal recebeu em cada um dos meses. Mas aguardem que o retorno vai vir e vai vir muito forte. Algumas coisas já melhoraram bastante, inclusive possibilitou com que eu empenhasse mais tempo, dedicasse mais tempo à TV Coyote ao longo do ano, não precisando fazer outras coisas para conseguir ganhar dinheiro. Então, nesse sentido, já deve ter sido notória uma grande diferença. E o ano, com todos os acontecimentos, exigia essa dedicação superior, certo? Então é isso, gente. Agradeço muito e desejo saúde, boa sorte e mando meus sentimentos para todo mundo que perdeu algum familiar, amigo, conhecido, qualquer pessoa próxima, para Covid-19, para qualquer outra doença, em qualquer situação. Esse foi um ano em que a morte permeou absolutamente tudo. Então, desejo muita força para vocês e as coisas vão melhorar. Infelizmente, antes disso, passaremos por um momento um pouco mais complicado. Grande abraço, Feliz Natal atrasado, já dei Feliz Natal, mas pra quem não viu, Feliz Natal atrasado, tô gravando agora no dia 31 mesmo, e uma boa virada e o melhor ano possível pra todos. Até mais, gente.